Olá, galerinha do 7º ano. Vamos na nossa matéria nova, tá? Hoje, nossa aulinha aí de quarta-feira, 7 da manhã. Acorda, meu povo. Acorda, joga água na cara. E vamos lá para nossa aulinha nova, tá? Que a gente vai começar lá na página 50. Então, pegue o seu livro, tá? Ó. Pegue o seu livro, página 50. A gente vai falar sobre a seleção natural, beleza? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho. Tô brincando, gente. Nada de se inscrever. Ai, Deus. Então, bora. Seleção natural, página 50, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar das ideias aí de Lamarck e de Darwin. Então vamos lá, página 50. Jean-Baptiste, conhecido como Cavaleiro de Lamarck, propôs que os seres vivos podiam mudar suas características anatômicas e fisiológicas, originando novas espécies no decorrer das gerações. A teoria criada por Lamarck, também conhecida atualmente como lamarckismo, baseia-se em alguns princípios. Então, agora a gente vai ver aí as duas ideias, tá? As duas leis de Jean-Baptiste. A primeira é a lei do uso e desuso, diz o seguinte: características adquiridas pelo uso intenso ou pela falta de uso dos órgãos poderiam ser transmitidas a seus descendentes. A lei do uso e desuso falava o seguinte: que se você usasse muito, se o bichinho, né, o animal, usasse muito aquele determinado órgão, ele iria se desenvolver e ia passar para os seus filhos. Ou ao contrário, se você não usasse muito, tá? Aquele órgão iria atrofiar e iria desaparecer. E as próximas gerações já não viriam com aquele órgão. Antigamente falavam, por exemplo, na lei de Lamarck, que as cobras tinham perninhas. Mas aí, como elas andavam se arrastando, se rastejando, não usavam muitas perninhas, elas foram atrofiando e sumiram. Passou, né, para o seu descendente a falta de perna, né? Não tinham mais pernas e aí eles já nasceram sem as perninhas. Então, a lei do uso e desuso diz isso. Se você usar, tá, vai se desenvolver o órgão. E aí você vai passar para os seus descendentes. Se você não usar, ele vai se retrair e vai sumir. E assim você vai passar para os seus descendentes. Não vai ter mais aquele órgão que você não usava mais. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. É justamente isso. Você passar para os seus descendentes aquela nova qualidade, né? Características adquiridas poderiam ser transmitidas pelos pais, né? Características adquiridas pelos pais poderiam ser transmitidas aos seus descendentes. Então, aqui uma lei complementa a outra, né? Então, você usou demais aquele órgão, ele se desenvolveu, aí ele vai, passar essa característica para os seus descendentes, beleza? Então, as duas leis de Lamarck, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Na lei de Lamarck, a gente tem a nossa historinha das girafinhas, o seguinte: por que as girafas têm pescoço grande? Pela lei de Lamarck, ele fala o seguinte, que é a lei do uso e desuso. Então, como elas se esticavam bastante para pegar a folhagem das árvores mais altas, ela ia, né, trabalhando o pescoço, e aí, por esse esforço, o pescoço dela ia se desenvolvendo, ia se esticando, era pequenininho. Aí, conforme ela foi se esticando, foi crescendo, e hoje temos as girafas de pescoço grande, tá? Essa é a teoria pela lei, tá, de Lamarck, lei do uso e desuso. Vai ter essa mesma historinha lá em Darwin, aí você vai ver e depois decide qual que você quer ficar. E aí, página 51, as contribuições de Darwin e Wallace. O naturalista Charles Darwin coletou dados diversos durante a viagem a bordo do navio Beagle
e visitou vários locais ao redor do mundo, entre eles a América do Sul, incluindo o Brasil. Uma de suas paradas foi no arquipélago de Galápagos, atualmente pertencente ao Equador. Darwin regressou desta viagem em 1836 com muitas anotações e materiais coletados para estudo. O que aconteceu? Darwin, ele foi navegando e parou nesse arquipélago aí. E ele percebeu o seguinte: em cada ilha que ele ia, tinha uma espécie diferente de tentilhões, que eram esses pássaros aqui. E ele percebeu também que em cada ilha que tinha determinado tipo de alimentos, o bico daqueles animais eram diferentes. Numa ilha tinha um biquinho assim, ó, mais forte, né? O bico do número 1. Emborcar. Para que servia esse bico aqui, ó? Para emborcar pedras sobre as quais as aves procuravam alimento. Então elas ficavam revirando as pedras. Esse bico servia para isso. Na outra ilha, tá? Tinha um bico mais estreito e curvo, que servia para arrancar insetos e cactos. Na outra ilha, tinham essas aves de bicos mais curto e grosso, que servia para quebrar sementes. E na outra ilha, né, foram várias, tinha um bico mais longo e afilado, para picar aves marinhas e beber-lhes o sangue. Então, depois de organizar e analisar todo o material obtido durante a viagem, Darwin começa a postular a teoria da evolução, que para Darwin, né, ele chamou de seleção natural, tá? O que acontece? Então, ele, com seus estudos e tudo mais, percebeu que o ambiente selecionava aqueles animais que estavam mais aptos a sobreviver naquele local. A gente não pode dizer que na seleção natural sobrevive os animais mais fortes. Não pode, porque às vezes aquele que é mais forte não sobrevive em determinado ambiente. Então, vai sobreviver aquele que é menorzinho, porque vai se esconder numa toquinha, entendeu? Então, a gente fala que na seleção natural, o ambiente seleciona aqueles animais mais aptos, mais adaptados às mudanças do ambiente, tá? E aí, ó, continuando aí lá embaixo, em 1858, o naturalista Wallace, que também fizera viagens exploradoras ao redor do mundo, enviou a Darwin um resumo dos seus estudos. Nesse resumo, ele afirmava que os seres vivos evoluíam e que novas espécies surgiam por meio de seleção realizada pelo ambiente, seleção natural. O que aconteceu? Lá embaixo, Darwin e Lamarck apresentaram seus trabalhos sobre evolução, tá? Mas como Darwin apresentou mais argumentos, né, argumentos mais consistentes, essa teoria da seleção natural ficou denominada de darwinismo, tá? Mas os estudos de Wallace foram muito importantes também para ajudar a validar esse darwinismo. Então, na seleção natural, uma espécie ela é selecionada por ser mais adaptada ao ambiente. Este aqui é Charles Darwin, Papai Noel, tô brincando. Então, ó, o ambiente seleciona características presentes entre os indivíduos de uma população, tornando a população mais adaptada. Seus princípios, ó, variabilidade entre os indivíduos da população, eles eram diferentes, tá? Só que os melhores, né, os que tinham adaptações melhores, esses eram selecionados pelo ambiente. Era uma luta pela sobrevivência e sobrevivia aquele que estava mais adaptado. Sobrevivência dos indivíduos com características vantajosas, que ao se reproduzirem, transmitem suas características aos seus descendentes. Deu para entender, Christian? Deu? E aí, Pedro, tá entendendo? Qualquer dúvida, ó, manda aqui pra mim umas perguntinhas, tá bom? Vou continuar chamando a atenção de vocês que eu tô vendo aqui, hein? Penso que não. 7h15, mas eu tô, ó, prestando atenção em vocês aí, ó. Dorme não, hein? Então, prestou atenção. Darwin, tá? A lei de Darwin, teoria, seleção natural. O ambiente seleciona os animais, né? As espécies, pode ser planta, pode ser animais. As espécies mais adaptadas às mudanças do ambiente. E aí, a nossa girafinha de novo, darwinismo.
para Darwin, como ele acredita na teoria dele, seleção natural, o que fala seleção natural? Pelas girafas, né? Que existiam várias girafas, pescoço pequeno, pescoço médio, pescoço grande, tudo mais. Aí o que acontecia? A comida, né, as folhagens das árvores mais baixas, né, acabou a comida. Então aquelas girafas que tinham pescoço pequenininho, não conseguia mais se alimentar, aí morria. E aí sobrava de pescoço médio e de pescoço grande. E aí acabava o alimento de novo daquelas árvores, né, um pouquinho mais altas. E aí, ó, a de pescoço médio também não conseguiu sobreviver, não conseguia se alimentar e, ó, morreu. E aí sobraram as girafas de pescoço grande, as pescoçudas. Então, é a que temos hoje. Elas foram selecionadas pelo ambiente, foram as que melhores se adaptaram, tá? As mudanças do ambiente. E aí sobreviveram e hoje temos as girafas de pescoço grande. Então, você decide qual historinha você acha melhor aí, tá? Para o pescoço das girafas. Então, Lamarck falava que quanto mais você usasse aquele órgão, ele ia se desenvolver e ia passar para os seus descendentes. Darwin já dizia que o ambiente que selecionava aquelas espécies mais adaptadas, que tinham características mais vantajosas para aquele ambiente. Por exemplo, o cacto ele sobrevive muito bem no ambiente, né, desértico, na caatinga. Porém, porque ele se adaptou a essas mudanças. Outras plantinhas, se você pegar aquela plantinha e botar uma outra plantinha e botar lá, ela não vai se adaptar, ela vai morrer, entendeu? Então, sobrevive aquela espécie que melhor se adapta às mudanças. Então, vamos lá, página 53. Joyce, não dorme, Joyce. Passa uma água no rosto, acorda. Bora lá, hein? 53. Adaptações. Vamos falar aí, ó. Ao longo das gerações, o ambiente, por meio dos processos de seleção natural, tende a selecionar características que conferem vantagens aos indivíduos. Essas características são chamadas adaptações e são definidas da seguinte maneira. Então, botei aqui, ó, exemplos, tá, das adaptações. Tem a camuflagem e tem o mimetismo. Vamos começar com a camuflagem aí, ó. Alguns animais podem ter, ó, a capacidade de se camuflar com o meio em que vivem para tirar alguma vantagem. A camuflagem pode ser útil tanto ao predador quanto quando deseja atacar uma presa sem que esta o veja, ou para a presa que se pode esconder mais facilmente do seu predador. Então, na camuflagem, o animal ele se parece muito com o ambiente onde ele está. Por exemplo, vou ficar escondido aqui nessa folhinha. Eu sou verde, a folha é verde, a presa, né, que eu quero pegar não vai me ver. Então, na camuflagem, ó, botei até uma setinha aqui, ó, nos nossos macetes de sala de aula. Então, na camuflagem, o animal se parece com o ambiente, tá? No mimetismo, eu botei aqui, ó, setinha no I. Por quê? Porque o animal, ele não se parece com o ambiente, ele se parece com outro bicho, tá bom? Ele finge que é aquele bicho poderoso, mas na verdade ele não é. Semelhante à camuflagem, só que ao invés de se parecerem com o meio, os animais que praticam mimetismo tentam se parecer com outros animais, com o intuito de parecer quem não é, entendeu? Aí no livro de vocês tem um exemplo do mimetismo dessa borboleta aí, ó. Exemplo de mimetismo. A borboleta monarca, ela possui uma coloração chamativa, porém, ela produz uma toxina que a torna não palatável aos seus predadores. Tem um gosto ruim e os predadores sabem disso. Já a borboleta vice-rei não produz essa toxina, mas os predadores a evitam por confundirem com a monarca. Então, é um animal que se parece com outro animal. São bem parecidos. Mas aí os seus predadores, será que é? Será que não é? Melhor não comer, né? Melhor não comer, vai. Que ela, né, tem um gosto ruim. Vai que ela é a monarca. Então eles acabam se beneficiando porque se parecem com outro bicho, tá? Mas não é.
Então, a camuflagem, o animalzinho, ele imita o ambiente e no mimetismo, o animal imita outro animal, beleza? Adaptações de animais às condições ambientais. Então, vamos lá. Acho que eu vou dar uma parada nesse vídeo que já tá em 15 minutos. E aí a gente faz... vamos continuar, né? Melhor, né? Deixa eu dar uns 20 que aí eu posto pra não ficar também picado. Vamos continuar. Vamos lá então. Adaptações de animais às condições ambientais. A gente vai falar aí sobre hibernação, características aí dos animais. Quando a temperatura ambiente abaixa muito para determinados valores, muitos animais hibernam, tá? Ficam em estado de dormência. A atividade do organismo reduz-se ao mínimo. Então, principalmente no inverno, tá? Algumas espécies de animais, esquilos, marmotas, tá? Até os morcegos, eles entram num estado de sono profundo, tá? Mas antes disso eles comem bastante. Às vezes eles dobram de peso para passarem aí a hibernação. E aí o metabolismo deles reduz ao máximo e ele vai ficar se alimentando daquela reserva, tá? Que ele comeu. E aí quando eles acordam dessa hibernação, eles perdem até quase o dobro de tudo que eles tinham consumido. Magrinho. Então a hibernação acontece no inverno, tá? E acontece até mesmo para eles se protegerem, né? Porque fica escasso, né? Os alimentos. Então eles hibernam, caem no sono profundo para deixar passar o inverno, tá? Temos um outro tipo também que é a migração, tá? Muitos animais deslocam-se na procura de zonas mais favoráveis, com melhores temperaturas e mais alimento. Então, ó, no livro de vocês, migração. Eles migram em busca de melhores condições ambientais, como temperaturas amenas ou maior disponibilidade de água e alimento. Trata-se, portanto, de uma adaptação comportamental. Vem o inverno, a comida fica escassa, então, ó, vai o bando todinho para um outro lugar, tá? Onde as temperaturas estão melhores, não tão frias, tá? E tem maior disponibilidade de alimento, tá? E depois, quando passa isso tudo, eles retornam para os seus lares. Aqui, ó, tá a baleia, que tem um exemplo aí também, ó, no livro de vocês. As baleias jubartes podem ser encontradas no Oceano Atlântico, Pacífico e Ártico. Apresentam uma grossa camada de gordura sobre a pele que auxilia na manutenção da temperatura corporal. Esses animais fazem migrações anuais em busca de ambientes com condições ideais para a sobrevivência. No verão, vão para áreas polares em busca de alimento e no inverno migram para áreas tropicais à procura de águas mais quentinhas para ter seus filhos ou acasalar. Então, os animais se adaptam às condições ambientais. Então, a migração, eles se deslocam de um lugar para o outro em busca de alimentos, até mesmo de parceiros, tá? E temperaturas amenas, né? Tá muito frio, vamos sair daqui. E na hibernação é quando os animais caem em sono profundo, alguns animais, tá? Então, aí, ó, tem um exemplo também, ó, na página 55, tá? A gente falou das adaptações dos bichinhos agora, mas também as plantas se adaptam também, tá? Aí eu coloquei um exemplo do pinheiro, tem no livro de vocês também, ó. Alguns pinheiros típicos de regiões frias têm as suas folhas reduzidas e a copa em forma de cone, o que dificulta o acúmulo de neve sobre os galhos. Então, elas coníferas, né, que podemos falar de um bioma taiga, que é esse tipo que tem muitas árvores coníferas, elas possuem suas folhas assim em forma de cone, já uma adaptação para que a neve não se acumule ali em cima, tá? Até se acumula, mas não tanto. Então, ela já se adaptou a esse tipo de clima, tá? Temos também, ó,
este aqui tem no livro de vocês também, o mangue vermelho. É uma árvore típica dos manguezais, locais onde o solo está sempre encharcado e é pouco estável. Então ele não é um lugar muito onde as plantas possam ficar muito em pé, seguro. Por isso que do caule dessas plantas saem projeções como se fossem pezinhos, muitos pezinhos, e fixam a plantinha ali. Porque se de repente se fosse um só, ela não iria conseguir ficar ali naquele local. Então saem várias projeções, tipo aranha, tá? Para segurar a plantinha ali naquele solo instável, tá? E temos também aí, eu botei o cacto, tá? A gente falou dele antes. O cacto se adapta muito bem na caatinga, ambiente, né, de seca, falta de água. Então eles possuem, suas raízes são muito profundas para pegar água lá dos lençóis freáticos e tudo mais. E eles armazenam água dentro deles, tá? E outras plantinhas não sobreviveriam na caatinga, tá? Na seca. Então, tanto os animais quanto os vegetais também têm suas adaptações, tá? Tainá, para de conversar, hein, Tainá? Tô vendo tudo. Só por causa disso, vou dar uma pausa aqui para vocês irem no banheiro, dar uma bebida aí na água, acorda, lava o rosto pra gente continuar, tá bom?